Podem sentar-se, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, neste momento, prezadas crianças da cruzada, fazer a nossa reflexão. Hoje que nós então estamos celebrando a festa de Cristo Rei. Jesus é Rei. Isso nós, meus amados irmãos, não temos dúvidas. Jesus é Rei. Aqui nós estamos as crianças da cruzada. As crianças da cruzada eucarística, de Cristo Rei. Estão aí a serviço de Cristo Rei. Por isso, o dia de Cristo Rei, que nós celebramos no último domingo do mês de outubro, é o domingo da cruzada eucarística. Por isso hoje é essa recepção de fitas da cruzada eucarística. Mas por que Cristo Rei? Por que celebrar a festa de Cristo Rei? Ou por que lembrar? Porque nós precisamos de lembrar desta verdade para que de fato Jesus reina no nosso coração. Que Jesus é Rei, nós não duvidamos. Não é verdade, criança? Jesus é Rei por duas coisas. Dois motivos para que Jesus seja Rei. Então vamos aprender. Em primeiro lugar, Jesus é Rei porque Ele é Deus. E Deus é o quê? É o Criador de todas as coisas. Então, Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus criou os vegetais, Deus criou os minerais, Deus criou o universo. Se Deus é o Criador, então Ele é o Senhor, Ele é Rei, Ele tem todo o poder sobre as coisas que Ele criou. Ele tem todo o poder sobre nós. Ele nos criou, Ele nos deu a vida, Ele pode tirar a vida. Ele nos deu tudo o que nós temos, Ele pode tirar na hora que Ele quiser. Ele tem todo o poder sobre nós. Então Ele é o nosso Rei porque Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso, é aquele que nos deu tudo aquilo que nós temos e o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida. Então Jesus é Rei porque Ele é Deus e porque Ele é o Criador de todas as coisas. Também tem um segundo motivo pelo qual Jesus é Rei. São Paulo fala na epístola, é o Criador, e depois ele diz, Ele também é o quê? É a cabeça do corpo da igreja. Por quê? Ele é a cabeça do corpo da igreja? Porque Ele foi que fundou a igreja. Mas Ele fundou a igreja e nos resgatou do pecado, nos tirou do pecado, nos tirou das garras do demônio. Olha, atenção, Jesus nos tirou das garras do demônio. Mas como Jesus fez isso? De uma maneira fácil? Não. Olha ali, na cruz. Ele foi pregado na cruz, Ele derramou o seu sangue, Ele derramou o seu sangue até a última gota, e com o preço do seu sangue, Ele nos resgatou. Então Jesus é Rei como Deus, e é Rei como homem, porque como homem, Ele nos resgatou, Ele nos conquistou, Ele nos atraiu a Ele pela graça divina, pela santidade. Então Ele é Rei. O que faz o Rei? O Rei cuida, dos seus súditos. Jesus cuida de nós? Cuida da nossa alma. Jesus dá para nós o alimento. Quem é o alimento? Os meninos aqui, da cruzada. Quem que é o alimento da nossa alma? É a hóstia consagrada, é a Eucaristia. Muito bem, a Eucaristia. Por isso a cruzada eucarística, o que o padre falou aqui? O que vocês prometeram? Comungar. Quem recebe a comunhão é devoto da Eucaristia, está recebendo Jesus. Está recebendo o alimento do nosso corpo? Não, está recebendo o alimento da nossa
alma, que é Jesus. Ele nos alimenta. Jesus alimentando a nossa alma, Ele nos mantém vivo, Ele nos mantém no corpo da sua igreja. Então nós somos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça, nós somos os seus membros. Então, o que nós precisamos fazer? Nós não temos dúvida que Jesus é Rei. Isso nós não temos dúvida, porque Ele é Deus, é o Criador, Ele morreu na cruz por nós e nos resgatou das garras dos demônios. Não temos dúvida. E agora, o que nós temos que fazer? Se Jesus é Rei, eu tenho que ser o súdito, eu tenho que ser o servo, eu tenho que ser aquele que vai trabalhar para Jesus, eu tenho que ser aquele que vai estar sempre obedecendo às ordens do Rei, não é isso? O Rei nos dá as ordens, nós temos que fazer o quê? Obedecer às ordens do Rei. Quem é o nosso Rei? Jesus. Tudo aquilo que Ele nos manda fazer, nós vamos obedecer. Então por isso que cada cruzado é um cristão, cada cruzado também é um apóstolo. Por isso que vocês vão chegar lá. Ó, vocês viram ali, a Maria Eduarda fazendo a promessa dela aqui de apóstolo, para fazer o quê? Para trabalhar no apostolado, para rezar pelas almas, para resgatar as almas para Deus, para poder ajudar as outras crianças da cruzada, para poder ajudar a família dela a ser santa. É só ela que tem a obrigação de fazer isso? Não, vão todos. Aquele cruzado que começar a fazer isso, aí a gente vai dar na fita de apóstolo. Por quê? Porque é um apóstolo. Apóstolo é isso, é aquele que trabalha para Jesus, é aquele que traz as almas para Jesus, é aquele que faz apostolado, é aquele que quer converter as almas, é aquele que, como Santa Teresina no Jesus, queria sair para o mundo inteiro pregando para converter todo mundo para Jesus, levar todo mundo para Deus, levar todo mundo para o céu. Esse é o apóstolo, é aquele que faz apostolado, é aquele que faz ali o trabalho de divulgar nosso Senhor, de levar o Evangelho, a verdade, a doutrina. Jesus é a verdade. Então, queridos cruzados, meus amados irmãos, hoje o que nós precisamos de fazer é dizer para Jesus que nós queremos sim que Ele reine no nosso coração. E se Jesus reinar no nosso coração, nenhuma outra vontade pode estar em primeiro lugar. Todas as outras vontades devem estar em segundo lugar. Em primeiro lugar, sempre a vontade de Deus. Primeiro do que a minha. Não podemos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, acima da vontade de Jesus. Primeiro Ele, depois nós. Então, falando assim para Jesus, nós vamos dizer para Ele que nós queremos ser bons súditos, queremos fazer não a nossa vontade, mas a vontade dEle. E assim que todos possam estar sempre pertencendo ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo às suas leis, seremos verdadeiros católicos, verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos e apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.